Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo o Paulo Guerra Santos, engenheiro civil e especialista em projetos de estradas. Olá Paulo, bem-vindo. Olá, Raquel. Aliás, de antemão, eu quero deixar aqui uma novidade. O Jornal Maio vai passar a ter uma rúbrica da responsabilidade do Paulo sobre estas questões da mobilidade em Portugal, partindo de uma inquietação que é de todos na redação do Maio e do Paulo particularmente, e eu diria da larga maioria dos portugueses, que é a verdadeira tragédia que se vive nas nossas estradas, e quando não é tragédia, o risco e o desconforto e tantos problemas. O ministro veio anunciar, o ministro da Administração Interna, mão pesada, nomeadamente em multas e pela via da repressão. Deve ser das poucas coisas em toda a sociedade, em todas as propostas. Eu raramente acho que a repressão deve atuar em primeira linha, e também não acho aqui, e na maioria das vezes acho que a repressão não serve rigorosamente para nada, mas reconheço que é preciso repressão na estrada aos comportamentos individuais e, portanto, não... Agora, está longe de conseguir resolver o problema, nomeadamente as tragédias que nós temos nas estradas, Paulo. Se reprimir ou passar multas. Muito longe, muito longe. Será um contributo em algumas situações. Acredito que algumas vias, nomeadamente vias rápidas, IPs, ICs, autoestradas, tenham que ser através dessa mesma repressão, porque essas vias são especificamente para se andar depressa, a velocidades de 100, 120 a hora. Aliás, nós, nas autoestradas projetamos-nos para 140 km. Há alguns troços para andar em segurança. Mas nas restantes vias, não é através da repressão que se consegue reduzir a sinistralidade rodoviária. Aliás, eu gosto mais de utilizar a expressão criminalidade rodoviária. Nós andamos aqui a matar-nos. Nós andamos a matar 600 pessoas todos os anos. Entre crianças, jovens, adultos, idosos, crianças à porta das escolas, pessoas que vão trabalhar e que saem dos seus trabalhos e são atropeladas mortalmente perto dos seus trabalhos. Nós temos que atuar essencialmente, e essa é a minha especialidade há 30 anos, no projeto da estrada. E o que é que isso significa? Porque, por exemplo, eu visitei o sul de França já várias vezes e noto uma diferença enorme. O sul de França de há 40 anos, quando eu ia com os meus pais, e o sul de França hoje, que a gente entra numa aldeia, por mais que queira acelerar, não consegue. É rotundas, é estradas que estrangulam, é floreiras, é... Passadeiras sobrelevadas. O desenho da estrada para-nos imediatamente. Correto. É mesmo isso. Usaste a expressão correta. É o desenho da via que estimula comportamentos. Repare, eu vou começar com um exemplo concreto, que é-nos muito próximo aqui. Há cerca de 20 anos, a Câmara de Lisboa quis fazer o prolongamento da Avenida Estados Unidos da América para essa via entrar pelo bairro da Bela Vista e dar ao Batista Russo. Ora, a Avenida Estados Unidos da América é uma rua desta cidade. É um arruamento onde se anda a 50. Apesar de ter algumas características erradas e que estimulam alguma velocidade. Mas o prolongamento que foi feito tinha características de via rápida, da autoestrada. Separador central, berma interior, 3 vias bastante largas de circulação, berma exterior, não havia cruzamentos. E de repente fazem aquela via e metem lá um sinal de quanto? 50. Como é óbvio, as pessoas indignaram-se. Então, mas projetaram ali quase uma via rápida, uma autoestrada, e querem que eu ande a 50. Portanto, o meu comportamento adequa-se ao ambiente que eu vejo. Claro, quando tu me dizes assim, Raquel, Paulo, projeta uma autoestrada, eu sei o que é de fazer. A autoestrada tem que ter condições para tu, em segurança, andares a 120, com determinadas condições de tráfego, determinadas condições de clima, e eu vou garantir que aquela via te estimula, enquanto condutor, a andar a 120. Ora, se tu queres uma rua à frente de uma escola, onde não queres que as pessoas andem mais de 30 ou a 50, está de 50 já ser uma velocidade exagerada, à frente de uma escola, eu não posso lá fazer uma via rápida. Não posso lá pôr uma estrada com 2 ou 3 vias em cada sentido. Eu tenho que fazer uma rua que, primeiro, não estimula as pessoas a andar depressa e, segundo, não o permita. Esta é a única forma de garantir que não é morta uma criança à frente de um portão de uma escola, ou que não é morta uma pessoa na rua onde vive a atravessar a estrada. Como é que isso é feito concretamente? Como é que deve ser uma rua à frente de uma escola? Uma rua no nosso bairro, uma rua... Há países onde seria impensável não ter uma passadeira sobrelevada à frente do portão da escola. Uma passadeira sobrelevada é aquela passadeira em que eu, condutor, vou na estrada, tenho que subir uma pequena rampa, cerca de 15 centímetros, coloco-me à cota da passadeira e depois deixo novamente outra rampa para seguir o meu caminho. Ora,
essa subida, esse obstáculo, obriga-me instintivamente a reduzir para 30, 25, 20 km por hora, por vezes menos até. Essa é uma das medidas mais eficazes. Não há nenhuma medida mais eficaz do que uma passadeira sobrelevada, seja aonde for. O que se tem feito é pintar de vermelho. Não chega porque, e vou dar um exemplo concreto, estive recentemente na Ilha de Santa Maria, em Vila do Porto. Ora, em frente à escola secundária, ou à escola preparatória, portanto, em frente ao complexo escolar da vila, havia uma passadeira sobrelevada em frente ao portão da escola. Foi removida, para lá meter um semáforo ativado por velocidade. Ora bem, eu fiz o teste várias vezes. Aquela via que é uma reta, eu consigo andar ali a 70, 80, 95 km a hora. Se eu fizer isso, no instante em que estão lá crianças a passar, o vermelho vai cair e eu não vou abrandar porque não estou estimulado a isso. Aquela via em frente à escola tem que garantir que eu não consigo andar lá a mais de 30 km a hora, pelo menos naquele ponto, ou numa determinada secção. São esse tipo de medidas que podemos acrescentar o pavimento. Repara, para que ter um asfalto, um alcatrão, onde eu posso regular a 100 a hora, se eu quero que as pessoas andem a 30? Porque não uma calçada grossa, vulgo paralelos. É que a calçada grossa tem uma série de impactos dentro do automóvel. A vibração. Faz-nos sentir que aquele elemento não é apenas meu condutor, a estrada pura e dura para eu acelerar. Faz-me perceber que há ali um ambiente que será a partir do urbano e que haverá casas, haverá pessoas, haverá crianças de um lado para o outro, haverá animais até nas aldeias e nas vilas. Portanto, e esses elementos fazem com que eu perceba, espera, isto não é uma via rápida. E logo aí estimula-me um comportamento. E esse comportamento, pois maior ou menor a consciência da pessoa, vai fazer com que ela estabeleça uma velocidade para aquela zona. As pessoas raramente olham para os sinais de trânsito de velocidade dentro das localidades. Há ruas que eu próprio, como condutor, não sei se são 30, se são 50, mas não seria necessário nós olharmos para o sinal de trânsito. Porque se está lá um sinal de trânsito, é porque a via, muitas vezes, não estimula ao condutor essa velocidade máxima. Paulo, eu sei que até ali na Associação dos Cidadãos Automobilizados, se não me engano, que na Suécia há um programa que se chama Estradas de Zero Mortes. Ou seja, as próprias estradas, em vez de ser o comportamento individual do condutor, é as estradas. É disto que nós estamos a falar. Há outros casos na Europa, há outras... Há muitos países onde a chamada visão zero, ela é aplicada precisamente, em particular nas ruas das aldeias, das vilas e das cidades. A visão zero é zero mortes. E só pode haver zero mortes se nós, em vez de olharmos para o automóvel como o centro das atenções, olharmos para as pessoas. Porque o automóvel não tem vida própria, o automóvel não pensa, o automóvel não se queixa, o automóvel é conduzido por nós, ainda, a maior parte deles. Portanto, somos nós, é sobre nós, sobre a pessoa, que tem que recair toda uma dada estratégia, e nós temos entidades como a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, que faz algumas campanhas viradas para a pessoa, para o seu comportamento. Temos depois as campanhas das polícias, da GNR, da PSP, viradas muito para o comportamento das pessoas, e que são importantes. A formação das pessoas nas próprias escolas tem que ser mais cuidada. Eu acho que todos nós deveríamos ter até aqueles cursos de condução defensiva que se podem fazer depois de termos a carta, que nos ensina estratégias como controlar um carro perante uma derrapagem, perante uma perda de tração, ou entrarmos numa curva, o carro foge por trás. Nós não temos formação para reagir a uma situação dessas. Isso pode acontecer a 30 a hora, ou a 40 a hora, ou a 50 a hora. Portanto, é importante focar na pessoa. A visão zero foca também na infraestrutura, na estrada, na rua. Claro, há quem defenda, e muito bem, na minha opinião, que nós não deveríamos ter um código da estrada, nós deveríamos ter um código da rua. Deveria haver um código que definisse muito bem, com clareza, o que é, onde é que eu ando de carro, como é que tenho de me comportar, onde é que eu ando a pé, como é que tenho de me comportar, onde é que eu ando de bicicleta, como é que eu tenho de me comportar. E aqui vou entrar um bocadinho na psicologia. Apesar de não ser a minha área, eu sou engenheiro, portanto, e formado para isso, mas nós temos diferentes comportamentos. Nós aqui não acreditamos que os engenheiros são máquinas, acreditamos que são pessoas que pensam o mundo. E temos que pensar também, não? Para nós e para os outros. Eu, enquanto peão, eu, enquanto condutor, tenho comportamentos diferentes. Quando eu estou a andar a pé, eu tenho uma visão da cidade, uma visão de mim próprio, uma visão das outras pessoas, completamente diferente quando eu estou dentro do meu automóvel.
Primeiro, dentro do meu automóvel, eu estou completamente isolado do meio que me rodeia. Eu não ouço os passarinhos, não sinto o vento, não ouço as pessoas, não vejo as montras, não tenho tempo, vou completamente focado dentro de um carro. Carros esses que agora têm cada vez mais ruído de distração. Para além do telemóvel, que nós não devemos utilizar, os carros agora chegam a ter 2 ecrãs, que é o painel de instrumentos, e um ecrã ao lado, que é um tablet, com toda uma série de informações que nos faz muitas vezes desviar a atenção da estrada. E nessa redoma, que há quem chama até uma armadura, não é? que ela protege-nos em caso de acidente, ela acaba por nos estimular a um determinado comportamento que depois, quando eu estaciono o carro e começo a caminhar a pé, muitas vezes pela rua onde eu até já passei com o carro, vou atravessá-la, eu tenho outra visão de repente que, estes carros andam muito depressa. Aliás, o Walt Disney criou uma figura, um desenho animado famoso, o Mr. Walker e o Mr. Wheeler. Exatamente. O Mr. Walker era um tipo educadíssimo, Exatamente. saía de casa, cumprimentava os vizinhos, e o Mr. Wheeler era um louco que atropelava toda a gente dentro do carro. Até porque o carro é uma arma poderosa que ultrapassa a nossa força, não é? Aquilo tem uma velocidade que é contra a natura. Sim, tem completamente. Sim. É como se nós tivéssemos uma arma na mão, não é? Nós chamamos-lhe a inércia. Quanto mais depressa aquela lata de 2 toneladas, e os carros estão cada vez maiores, mais largos, mais compridos, mais altos, mais pesados, contra um ser humano de 80 quilos, não há qualquer hipótese a determinadas velocidades. Aliás, o valor 30 a hora nas cidades não é por acaso. É porque a 30 a hora, a inércia do veículo é de tal forma, chamemos-lhe normal comparativamente com o seu peso, que é muito raro alguém ser morto por um atropelamento a 30 km por hora. Olha, na Holanda, na década de 70, houve manifestações de massa das populações exigindo os 30 a hora dentro das estradas. Eu vivi na Holanda e quando cheguei à Holanda, não foi a primeira vez que eu fui à Europa, como nós gostamos de dizer, porque nós achamos sempre que estamos longe da Europa, e em muitas coisas, evidentemente, mas eu quando cheguei fiquei maravilhada, porque os carros não me eram uma ameaça, a mim, peão, nem a mim, ciclista. O silêncio imenso, porque baixar de 50 para 30 diminui imenso a poluição sonora. As crianças andarem à vontade, crianças de 6, 7 anos iam para a escola e os pais estavam descansados. Em bicicleta. Em bicicleta, sozinhos. Exatamente. Sozinhos, com os pais descansados. E, portanto, aqui nós já interiorizámos comportamentos defensivos de quem anda numa guerra, seja como peão, seja como condutor. É uma coisa estressante, é uma coisa... aliás, eu conduzi na Suécia e achei maravilhoso, e cá tenho permanentemente de conduzir. Acho sempre o que é que vai acontecer, não é? Volto novamente à infraestrutura. A chamada psicologia do ambiente introduz-te ali uma série de fatores no teu cérebro que fazem com que tu te adaptes àquilo que vês. A maior parte das ruas das nossas aldeias, vilas e cidades não são ruas, são estradas. Claro. Aliás, há ruas onde não há sequer passeio, é asfalto de muro a muro. Era isso que eu te queria perguntar. Em grande parte das nossas aldeias não há passeio para as pessoas irem à padaria. Não. Por isso é que, ainda vem do tempo em que começámos a construir estradas nacionais e outras estradas no país, da década de 1940, ao passar pelo centro de uma aldeia ou de uma vila, uma determinada estrada deixava de ser em asfalto e passava a ser em calçada. Essa diferença de pavimento, só essa diferença de pavimento, fazia os carros reduzir de 70, 80 para 50, 60. Lembro que em Portugal até há uns anos a velocidade máxima nas localidades era 60. Creio que foi na década de finais de 80, inícios de 90, que passámos a ter os 50 como velocidade máxima legal. Sistematicamente vemos carros a 80, 90 a atravessar as aldeias. Completamente. Principalmente quando, erradamente, asfaltam a rua principal da aldeia. A partir daí é atropelamentos, insegurança, as pessoas com medo que as crianças saiam à rua, animais atropelados, e depois a solução de remédio, que é, vamos pôr aqui umas lombas. Claro. Eu nunca na minha vida projetei umas lombas. Porque se eu estou a projetar umas lombas, quer dizer que aquela rua não está bem concebida. Já está mal pensada logo de raiz. Claro. Então muitas vezes as ruas são, não vou dizer mal pensadas, mas não são pensadas para a qualidade de vida e para a nossa segurança enquanto pessoas. São projetadas para eu lá passar de carro a uma dada velocidade, mas depois percebe-se que aquilo não está a funcionar porque há atropelamentos mortais, porque há atropelamentos com feridos graves, há medo de se ir à rua. Há até ruas que perdem comércio porque os carros passam tão depressa que as pessoas têm medo de ir ali àquelas lojas, àqueles cafés, etc. Tu falaste ainda agora de estradas criminosas, deste crime que nós vivemos, matam-se 600 pessoas por ano nas estradas.
E toda a política é de responsabilizar individualmente o condutor. E eu não vejo uma política de responsabilizar os governantes e os responsáveis. Frequentemente, a desculpa é de que nem se sabe quem são os responsáveis. Deixa-me te contar 2 casos muito concretos. Houve uma luta das populações de uma aldeia chamada Fanhais, que eu conheço. Há uma lomba numa reta onde já morreram 5 pessoas. Foram mortas. Foram mortas. Essa é a expressão correta. Obrigada. Foram mortas 5 pessoas. Porque os carros vêm numa reta, há uma lomba que não se percebe o que é que se passa ali e há um cruzamento. Ora, o carro que para virar para o cruzamento leva com o outro a 100 à hora, ou seja o que for. As populações organizaram-se, fizeram uma reunião, falaram com o presidente da Câmara da Nazaré, que prometeu que ia fazer alguma coisa. A candidatura do PS foi a dizer que ia fazer alguma coisa, é de quem vem de Alcobaça, nada. Em Paço de Arcos, em frente ao Jardim de Paço de Arcos, há, penso que dezenas de acidentes todos os anos. As queixas são feitas pelos moradores para a Câmara de Oeiras, que responde que é da Junta Autónoma das Estradas. Ninguém sai disto, os carros já quase mataram pessoas até fora, no próprio jardim, porque os carros fazem a curva deve estar mal desenhada, não sei o que é que se passa com a curva, e portanto os carros sobem o jardim, onde já teve uma senhora jardineira da Câmara ia morrendo, um carro que balroou junto a um ringue onde as crianças estão a brincar, permanece tudo na mesma. Não devia haver aqui uma política de dizer, bom, há responsáveis políticos por mandar arranjar as estradas, estes é que vão ser criminalizados se não mandam arranjar estas estradas. Também não devia haver uma política dessa. Bom, a política, confesso que tu percebes melhor que eu. É de todos. Mas eu sou mais em engenharia. Mas o que eu posso dizer é que, primeiro, essas vias não foram concebidas, não foram construídas, de modo a evitar esse tipo de situações. Eu conheço a Estrada Marginal, já desde que era miúdo, coisa falar nela, não é? E ela foi sofrendo alguns melhoramentos, não na sua extensão enquanto um projeto global, enquadrado pelos 3 municípios, Lisboa, Oeiras e Cascais, mas pontualmente em alguns pontos negros, a famosa curva do Mónaco, aquilo era acidentes quase todos os dias, portanto ela foi intervencionada, tem agora semáforos de controle de velocidade, portanto, mas ainda está, sendo uma estrada nacional, que é a Nacional 6, sobre a alçada da atual Infraestruturas de Portugal, portanto, que herdou a cultura da Junta Autónoma de Estradas, mas isto fez-me lembrar uma pequena história, que enfim, faz parte da história com H, que é, portanto, o grande estadista, o engenheiro Eduardo Pacheco, que fez obras estrondosas, incluindo o mapa de estradas nacionais em Portugal. Portanto, foi ele que começou a desenvolver, entre outras coisas, hospitais, universidades, etc. Curiosamente, ele foi uma das primeiras vítimas mortais de uma dessas estradas, que o carro onde seguia despistou-se, provavelmente iria a uma velocidade superior à que devia ir, e ele morreu nesse acidente. Pronto, eu não sei que planos é que ele teria para continuar a desenvolver as estradas nacionais, no fundo a Junta Autónoma de Estradas, se ele queria depois implementar uma política de equilíbrio entre a velocidade e uma baixa criminalidade rodoviária, mas o que se vê é que depois disso, portanto, as estradas nacionais continuaram a crescer e começaram a atravessar aldeias onde, apesar da lei dizer que à altura se podia andar só a 60 a hora, aquilo andava-se a 100 ou a 120. E volto aqui a dizer que se nós queremos garantir que numa dada rua não há pessoas mortas ou com feridos graves, tem que existir medidas de acalmia de tráfego. Há uma panóplia de elementos que podem ser feitos. Já falaste da elevação na escola. Quais são essa panóplia de elementos que podem ser feitos? Esse cruzamento que falaste, provavelmente já devia ter sido intervencionado e transformado em rotunda, incluindo mini-rotunda. E deixo aqui uma parte, mini-rotunda não é apenas uma rotunda de pequenas dimensões, é uma rotunda com determinadas características que garante que tu ali não consegues passar a mais de 20 ou 30 horas. Por acaso tenho quase a certeza que era isso que as populações pediam lá na... Porquê? Da Alcobaça Fanhais. É incrivelmente baixa a probabilidade de haver um sinistro, permite-me usar estas expressões mais fortes, chamar acidente, às vezes parece que estamos a desculpabilizar. Claro. Estas colisões, estes desastres, é quase impossível existirem numa rotunda que causem mortes ou feridos graves. Pela própria dinâmica da rotunda, pela baixa velocidade que tu normalmente circulas na rotunda e
com uma vantagem tremenda que é um escoamento enorme. Portanto, uma rotunda escoa cerca de 2 a 3 vezes mais automóveis e com uma velocidade baixa do que um cruzamento semaforizado, por exemplo. Portanto, provavelmente aí a solução seria uma rotunda, a existir algum espaço, ou uma mini rotunda, mesmo sendo uma estrada nacional. Portanto, há estradas nacionais em que dadas zonas têm rotundas. Não é por acaso, porque há 2 estradas que se cruzam, têm muito tráfego as duas, tem que se criar ali uma solução. Portanto, os semáforos não resultavam, ou resultavam em desastres gravíssimos, com consequências graves para as pessoas. Há uma situação muito curiosa, que há uns anos, a primeira vez que fui à Ilha Terceira, penso que era na Praia da Vitória, ou lá perto, havia um cruzamento de 2 grandes retas. Epá, de vez em quando havia ali uns estoiros, porque apesar de uma das estradas ser supostamente a estrada que tinha prioridade, de vez em quando, como andavam ali muito depressa, da outra estrada, se alguém por distração entrasse, levava com um carro em cima, são desastres gravíssimos a 100 a hora, e morriam muitas pessoas lá. E lembro-me na altura que a solução encontrada rapidamente, porque as populações começaram a se exaltar, também já morreram aqui não sei quantas pessoas e não fazem nada, então qual foi a solução encontrada? E barata, meteram 4 stops, um em cada entrada do cruzamento. Ninguém tinha prioridade. Curiosamente, nunca mais lá voltaram a haver mortes. Parece uma solução pouco ortodoxa, mas de repente, tenho um stop, eu tenho que parar. Apesar de tudo, nos stops, nos grandes cruzamentos, as pessoas têm tendência a respeitar porque percebem que isto é perigoso para mim, eu vou aqui num carro, se não paro, posso ter um acidente grave. Agora, creio que já lá fizeram uma rotunda, que é a melhor solução para controlar, reduzir a velocidade, fazer a calmia. Há aqui também toda uma questão, ou várias questões culturais. Uma delas é a nossa falta de capacidade para sermos bons gestores do nosso tempo. A nossa falta de pontualidade, a nossa incapacidade para planear as coisas e sair com 10 minutos de antecedência sobre aquilo que nós pensamos que é o tempo necessário, as próprias empresas, quando dão aos seus trabalhadores que andam aí na distribuição, em vez de lhe darem 10 tarefas, dão-lhes 12 ou 14 ou 16, eles próprios têm que andar depressa porque sofrem pressões dos seus próprios chefes e dos seus próprios patrões. Até há uns anos atrás, até os motoristas da Carris sofriam pressões para andar depressa. Isso agora já não se verifica, felizmente. Eles agora estão vocacionados para servir o passageiro, a pessoa, e para servir a pessoa que anda cá fora, porque a pessoa que está cá fora pode ser um passageiro também da Carris e de outras empresas. E é importante ir moldando todas estas ações que vão contribuir para o copo, que é uma segurança para todos. Ou melhor, uma segurança para mim. Andei a pé, andei de carro, andou de bicicleta, andou de transportes públicos, estagiou na minha rua, estagiou na rua onde trabalho. É fundamental, e eu acredito que isto só se resolve de uma forma. A finais da década de 70, deves saber isso melhor que eu, foram criados os GATs, os Gabinetes de Apoio Técnico. Portugal estava desinfraestruturado no pós-25 de Abril, havia cidades sem saneamento básico, casas sem água, sem casa de banho, estradas horríveis em terra. Portanto, esses gabinetes de apoio técnico, que eram geridos pelo Estado, portanto, a mão de obra, portanto, os engenheiros, os arquitetos eram pagos pelo Estado, que colocava essas pessoas nas capitais de distrito a dar apoio aos vários municípios, eles próprios depois responsáveis, para fazer as obras com um determinado conceito. Infelizmente, eu penso que esses GATs acabaram por, na ânsia, que era natural, de infraestruturar o país, não é? E de nos dar outra qualidade de vida, esqueceram-se, ao criar estradas, de criá-las de forma a que haja uma qualidade de vida no sítio onde nós vivemos, onde estudamos, onde trabalhamos, e que não tenhamos medo, por nós, pelos nossos filhos, pelos outros, de ter acidentes. Paulo, as pessoas como já se tornou um clássico dizer, conseguem imaginar mais facilmente o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E frequentemente dizem, não, mas não podemos viver sem carros, é o normal, quem quer andar de carro tem que apagar. Há um certo número de acidentes incontroláveis, etc. Não sinistros, mas acidentes, tudo isto. A verdade é que nós vemos cada vez mais setores de classe média alta, então se formos para a Quinta da Marinha, ninguém anda mais que 30 a hora, e tem lombas, tem tudo. Não conseguem. Exatamente, não conseguem. Ninguém na Quinta da Marinha... bem concebidas. Olha, o ano passado, há 2 anos, passei pelo Val de Lobo. Aquilo é qualquer coisa de excepcional. Claro. Pelo luxo. Claro. As estradas estão bem concebidas. Estão bem concebidas. Porque eu não conseguia andar lá depressa com o meu carro. E eu visitei amigos em Viena, amigos em Amsterdão, amigos em Ghent, onde há bairros grandes sem carro algum e estavam cheios de crianças a brincar na rua.
E eu quase todos os... eu cresci na linha de Estoril, quase todos os lugares onde eu brincava descampados, quando eu era pequena, ou ruas sem saída onde não havia carros, hoje são estradas ou estacionamentos. E temos as crianças em obesidade, problemas gravíssimos de hiperatividade e outros, porque não se mexem, não saem à rua, não têm rua. E as pessoas continuam a achar que isto é inevitável. Nós não podemos repensar toda a sociedade do ponto de vista desta relação com o carro. Claro, sim, naturalmente. Há aqui toda uma série de problemas que envolvem até inclusive o urbanismo, que se começou a desenvolver desde finais da década de 60, a altura até à qual só o Estado podia projetar grandes urbanizações. Já dou o exemplo aqui da urbanização de Alvalade, por exemplo, no Jaquelado. Sim. Ela foi projetada pelo Estado e estava ainda em obras e já estava o carril elétrico a ser construído para que os próprios trabalhadores pudessem vir para aqui, já de elétrico do centro da cidade para aqui, para o que era à altura um bairro da periferia. Desde a década de 60 a lei mudou e qualquer empreendedor, qualquer câmara pode criar um bairro, mas isso começou a criar problemas porque pensava-se na urbanização, mas não se pensava em como lá chegar ou como fazer as pessoas sair de lá. Eu chamo-lhes urbanizações hipermercado, porque há bairros inteiros sem uma única loja no resto de chão. Como é que eu consigo criar um modelo de negócio ali? Abrir um café, abrir um restaurante, abrir uma papelaria. As pessoas como é que se conhecem? Onde nesse bairro eu tenho que ter carro para ir ao hipermercado, fazer compras, como é óbvio. No centro de Lisboa não, no centro de Lisboa posso nascer, crescer e morrer aqui, porque tenho que ter aqui tudo à volta, a uma distância de 15 minutos a pé. Portanto, que é agora um novo conceito que se fala das cidades onde eu a 15 minutos a pé consigo aceder a tudo aquilo que preciso. Pronto. E no caso de Lisboa, tendo metropolitano, tendo uma série de até comboio, tem. Pronto. Mas eu ia te dizer que os países mais ricos da Europa são precisamente os países onde tu vês que há bairros sem carros. Portanto, se nós não somos um país rico da Europa. Portanto, e uma das razões é o carro. É que o carro suga-nos imensos recursos. Não só nós, indivíduos. Tu ainda há pouco estavas a queixar que o teu carro avariou, não é? E o meu também avaria. Mas ao país. Portanto, a questão da importação dos veículos e, acima de tudo, a importação da energia, do petróleo. Isso torna-nos a todos mais pobres, porque depois não há dinheiro para outras coisas que podiam ser interessantes. Ora, há bairros, nesses países ricos e desenvolvidos, onde cada bairro tem um mini parque infantil. Um escorrega, um baloiço. Não vês isso em Portugal. Em Portugal o que tu vês há ali um parque infantil que concentra ali uma série de equipamentos, mas depois num raio de 1 quilómetro não há mais parque nenhum. E nesses países, cada rua tem um escorrega e um baloiço. E, portanto, os pais permitem-lhes deixar os filhos ir ali àquele cantinho brincarem, até estão à janela a olhar para eles. Aqui não. E mesmo em pequenas cidades, como uma pequena cidade onde eu vivo agora, o que há lá são parques infantis concentrados num determinado sítio e vês os pais irem lá de carro levar os filhos para brincar nesse mesmo parque infantil. Aliás, a Junta de Freguesia de Arroios tem um programa de ruas sem carros ao sábado ou ao domingo e é um bocado como foi o apagão. E eu não estou aqui a desmerecer em quem sofreu imenso e perdeu comida nas arcas, tudo isso. Mas houve uma parte do país que renasceu com o apagão porque largaram os telemóveis e foram brincar. E nas ruas de Arroios, ao fim de semana, isso acontece, eu penso que até todos os dias, há uma manhã ou qualquer coisa assim de... E, aliás, há um dia da Marginal sem carros, mas aquilo é puramente propagandístico, porque aquilo devia ser todos os fins de semana, e é só uma vez de 6 em 6 meses. E dizem que os portugueses não querem sair, estão no sofá. Não é? A verdade é que quando há ruas sem carros e Marginal sem carros, nós vemos milhares de pessoas a usufruir. Não basta ver os passeios a pé, a correr ou de bicicleta pela ponte. São dezenas de milhares de pessoas que querem andar ali a passear e usufruir da cidade. Claro. Então, eu já participei em vários desses passeios, incluindo Oeiras, Cascais e Lisboa e da Margem Sul. E é uma maravilha. E é extraordinário ver as pessoas juntas, a conversar, a meterem conversa umas com as outras, a usufruir de um espaço público que está fechado em exclusivo para o carro. Aliás, a nossa ponte, a ponte 25 de Abril, que é estruturalmente muito parecida com a de São Francisco, não tem um passeio ciclovia como tem a de São Francisco. A São Francisco é mais comprida, mais alta, portanto, e aqui queixam-se que porque há vento, porque tem 2 km, não, mas a São Francisco tem lá uma ciclovia, tem lá um passeio para as pessoas ser atravessada de... uma pessoa e que a Marginal Almada, não podia ser toda... A Marginal não podia ter toda uma ciclovia? Podia, devia. Em partes tem. Nas partes onde as próprias câmaras conseguiram fugir ao corredor que é exclusivo da Infraestruturas de Portugal. Eu tenho alguns colegas que trabalham na Infraestruturas de Portugal
que agora agrega também o carril, portanto, penso que sabes disso, ou seja, eles retiraram a gestão da rede ferroviária ACP e juntaram-na com a empresa de estradas. E as infraestruturas que nós temos, as pessoas que lá estão, elas continuam muito viradas para o automóvel, para o escoamento do tráfego, para a velocidade, quando na realidade a nossa vida no dia-a-dia não é a velocidade, é o estar. Como tu muito bem dizes, é estar, seja estar no trabalho, na rua onde eu trabalho, na rua onde vou às compras, na rua onde eu vivo. Eu quero ter qualidade no estar. Eu não posso ter infraestruturas que me deem mais qualidade quando eu vou a conduzir no carro do que quando eu estou a andar a pé num passeio. Mas porquê? Claro. Porque é que quando eu vou no carro tenho todas as condições para chegar a um dado sítio e até acelerar mais do que aquilo que eu devia, porque dentro do carro eu estou seguro. Se eu embater contra um peão, não sou eu dentro do meu automóvel que vou sofrer, é a pessoa que está a pé. E se for ao contrário? Se for outra pessoa que está no carro e for eu a ser atropelado. Portanto, nós temos que começar a ter esta visão, isto passa pelas infraestruturas de Portugal, passa pelo Estado como um todo, passa pelas câmaras municipais, e elas estão completamente descapitalizadas de capital humano, virado para a questão da mobilidade, para a questão da segurança rodoviária. Não têm. Eu sempre contacto com algumas, não têm essa visão. Os meus colegas de engenharia civil, a maior parte deles que trabalha nas câmaras, não fez a especialização de Vice-Comissão em Transportes. Não passou pelo crivo de professores que já vêm com a formação, muitos deles, tida nesses países ricos e desenvolvidos, onde as soluções estão lá mais do que implementadas e as estatísticas mostram que o antes era gravíssimo e o agora já não morre ninguém. Portanto, as soluções existem, mas essas pessoas não passaram por esse crivo. Mas a maior parte deles depois fica fascinado quando vão sequer aqui ao lado, a Espanha. Claro. Algumas cidades espanholas, nós temos uma qualidade de vida na rua, no centro histórico, precisamente porque há carros, e o carro será sempre um elemento fundamental na distribuição de alimentos, na distribuição de roupa, na distribuição de materiais de construção, no transporte público, os autocarros transportam as pessoas de um lado para o outro, mas não pode de maneira nenhuma ser o elemento-chave que me dizem: Paulo, tu ou tens carro para andar constantemente para a frente e para trás, ou não tens qualidade de vida. Eu não quero isso. Eu quero ter condições para chegar a um dado sítio de carro, se eu tiver que ir de carro, mas também quer ter condições no mesmo local para poder andar a pé. Claro. Ou agora, como se vê que é uma boa solução, andar de bicicleta. Claro. A propósito de andar de bicicleta, porque tu também tens um grande carinho por tentar que este país ande de bicicleta, possa andar de bicicleta de forma segura, digamos assim. Temos algumas infraestruturas, sim. Temos muitos projetos sim. E estás ligado a muitos desses projetos. Eu como ando tanto de carro, como a pé, como de bicicleta, há algo, isto é o Mário Alves que fala muito nisto e que é importante, o engenheiro Mário Alves, do técnico. Saber o comportamento que nós temos enquanto peão, ciclista e condutor faz-nos ter maior segurança, uma atitude, quando estamos a ter uma destas personagens. Portanto, eu quando sou condutor, se sou condutor, eu sei como é que é ser condutor. Então, quando eu estou a andar de bicicleta, eu sei que tenho que influenciar aquela pessoa que vai dentro do carro para ter um comportamento mais adequado. Do high-to-high contact, portanto, aquela coisa de olhar para o condutor, o perceber, saber que estatisticamente quais são os tipos de acidentes, onde é que ocorrem, no cruzamento, nas viagens à esquerda, se for muito depressa, o chamado door zone, se há um carro parado, de repente abre uma porta. Portanto, como eu estou na área, sabendo como é que os acidentes ocorrem, eu consigo sentir-me seguro na maior parte não vou para a Marginal de Cascais e de Oeiras, andar de bicicleta. Claro. E desaconselho qualquer pessoa a fazê-lo. Mesmo aos domingos, quando à partida as pessoas andam mais calmas nos seus automóveis, e há imensa gente a andar ali de bicicleta, ciclismo de estrada, outras pessoas que até usam um pequeno troço para chegar um bocadinho mais à frente, há atropelamentos mortais. Claro. A ciclistas também ali. Claro. Há zonas onde eu não aconselho as pessoas a ir porque eu próprio não vou para lá. E sabes que eu todos os anos faço férias de bicicleta em algum sítio, fazemos um grande grupo com crianças. As crianças que começaram no nosso grupo a fazer as férias de bicicleta começaram com 3 anos de idade. E fazemos 200, 300 quilómetros em ciclovias paradisíacas. Aconselho mesmo, são as melhores férias. Porque são ciclovias super bem sinalizadas, sempre seguras, sem carros, com parques infantis, com sítios para descanso, com sítios para comer, e vê-se quilómetros e quilómetros e quilómetros. Cá, mesmo quando há ciclovias, já nos aconteceu muitas vezes, dou o exemplo, fomos a Dominho,
tinha chovido, umas coisas tinham abatido. Fomos à do Sestelo, 2 km e tal tinha abatido com as cheias, nem sequer tinham avisado. Ou seja, quando há, são troços, mas depois de repente acaba. Aliás, dentro de Lisboa. Eu faço o caminho do Castro Sodré até à Avenida de Berna e o Carlos Moedas acho que já anunciou para aí 3 ou 4 vezes, até depois os jornalistas vão lá ao anúncio. Tem mais não sei quantas dezenas de quilómetros de ciclovia. Disse não, agora vai ser do Rossio. Eu aconselho a fazer essa busca lá em casa, quantas vezes é que ele já anunciou que é para o ano que a do Rossio vai estar pronta. Não está nada, não há ciclovia nenhuma no Rossio. Ou seja, vai-se fazendo pedaços, é um bocado uma coisa para inglês ver. Está aqui um pedacinho, mas depois ali desaparece. Exatamente. Isto é uma visão da bicicleta que não tem qualquer... Primeiro ponto, cá em Portugal e lá fora, há algumas infraestruturas cicláveis que elas são nitidamente um produto turístico. São criadas mesmo para usufruto de nós próprios e dos estrangeiros que nos visitam depois. Já temos algumas coisas interessantes que são agradáveis de fazer, exceto algumas, como tu falas. As que eu fiz foram muito agradáveis. O que eu me queixo é da falta de manutenção. Temos algumas no interior, temos agora alguns antigos ramais ferroviários convertidos em ecopista. Nós fizemos a do Severo do Voga, do Dão, tudo muito bonito, da Amarante, lindo. Sim. Normalmente, nas câmaras municipais, quando eu telefono para uma Câmara Municipal, se eu disser que sou engenheiro de estradas e quero falar com algum responsável sobre uma rotunda ou um cruzamento, mandam-me para o Departamento de Estradas. Se eu lhes digo, olha, eu sou engenheiro de estradas, mas tenho aqui um problema com uma ciclovia vossa e gostava de... mandam-me ou para o Departamento de Desporto ou para o Departamento de Ambiente. Com todo o respeito pelos colegas de Desporto e de Ambiente, que é graças a eles que não temos muitas destas infraestruturas cicláveis pelo país, é graças a eles, mas não é o Departamento de Estradas da Câmara Municipal que trata das ciclovias. Claro. Porque eles acham que aquilo é ou um equipamento esportivo, para eu andar depressa a transpirar, ou um equipamento dos maluquinhos do ambiente para dizer que fazem uma ciclovia, para sacarem mais uns trocos da União Europeia, para fazer alguns projetos. Não. A ciclovia é uma estrada. E é o engenheiro que projeta a estrada para os carros que tem que projetar a estrada para as bicicletas. E vou-te explicar porquê. Porque a estrada para as bicicletas, a ciclovia, invariavelmente, por muito tu queiras fugir, mais cedo ou mais tarde, vai interceptar a estrada para os carros. E é aí que tu te queixas, enquanto utilizadora das ciclovias, porque de repente chegas à estrada e a ciclovia acabou. Então não há uma passadeira, aliás, não há uma passagem para ciclistas. Portanto, no fundo, muitas vezes o que há erradamente é uma passadeira, que me obriga a desmontar pela lei. Então, eu vou numa ciclovia, de repente vou atravessar a estrada, mas só tem uma passadeira para peões. Tenho de desmontar para atravessar e depois volto a montar. Significa, eu quando vejo isso percebo, não foi o Departamento de Engenharia de Projetos de Estradas, da Câmara, que tratou com as ciclovias. Agora, é importante que haja pessoas do Departamento de Desporto ou do Departamento de Ambiente a pressionar os colegas da Engenharia do Projeto de Estradas, porque a visão deles é o automóvel. E eu sei porque muitos dos meus colegas do curso de Engenharia, eles quase em exclusivo andam de bicicleta, andam de carro, vão de carro para o seu trabalho. Conheço imensas câmaras onde os responsáveis pelo Departamento de Estradas só andam de carro. Alguns não vivem sequer nem na cidade, nem no próprio concelho. Portanto, neste momento nós temos pessoas que gerem as ruas, através da Câmara Municipal, de uma dada cidade ou concelho, que não vivem sequer naquele concelho. Eles vão de manhã de carro para a Câmara e ao fim do dia voltam de carro para casa. Portanto, eles não têm a sensibilidade para irem para o gabinete. Epá, eu passei ali naquela rua, vou ali tanta vez a pé, epá, realmente os carros passam ali depressa. Oh Paulo, eu agora fiquei muito curiosa. Tu és uma espécie de Jiminy Cricket das estradas portuguesas. Tu quando ligas para as câmaras municipais é por tua iniciativa ou é por causa de um trabalho concreto? Não, é por minha iniciativa. Tu andas... Sim, eu tenho um projeto relacionado com o turismo em bicicleta. Eu identifico rotas para viagens em bicicleta por todo o país, para além de fazer projetos de estradas. E esse projeto tem um nome? Tem, ecovias.pt. Ecovias.pt. Faço roteiros turísticos que depois vendo às pessoas, identificando rotas de longa distância, que incluem as ciclovias, quando há, as ecovias, quando há, as ecopistas. Aquele site ecovias.pt, onde eu vou quando quero andar de bicicleta, é da tua responsabilidade. É da minha responsabilidade. Muito Exatamente. Obrigada. Sim, pronto. E o que eu faço é uso essas infraestruturas que estão desarticuladas pelo país, entre si. És tu que pedes o vermelhinho a dizer que a gente pode andar. E uno-as com estradas secundárias. Muitas vezes até estradões agrícolas, estradas florestais, em bom estado de circulação, não é para andar para tijoelhos de BTT, é para fazer viagens de longa distância. E muitas vezes, quando há as ecopistas e as ecovias, como lá chegar? Então, às vezes defino até um trajeto da estação de comboios
que vai por estradas secundárias, por ruínas sem trânsito, dar ao início da ciclovia, ao início da ecopista. Que tu percebes muitas vezes em Portugal que estão perdidas. Há projetos lindíssimos de ecovias em Portugal que tu não sabes onde é que começam. A não ser que tenhas um trilho de GPS ou alguém te diga onde é que é, porque não estão identificadas. Portanto, em Portugal, eu não conheço um projeto turístico digno do nome relacionado com passeios em bicicleta, com viagens em bicicleta. Começa a haver alguma dinâmica, sei lá, a Ecovia do Algarve, que é um projeto interessantíssimo. Tem para aí 20 e tal anos e ainda falta muito para estar concluído. Mas isso significa que se pode ir de uma ponta à outra do Algarve numa ecovia? Não, pedacinhos. Não, está em pedacinhos. Ainda és obrigado em alguns troços a ir à Estrada Nacional 125, que é só uma das estradas nacionais com a maior taxa de criminalidade rodoviária do país. E do mundo, talvez. Enfim, sendo nós um país onde são mortas 600 pessoas por ano, para 10 milhões de pessoas, nós dentro da Europa estamos muito mal colocados. E dessas 600 pessoas... É o país onde morrem mais pessoas per capita na Europa? É Portugal? Não, ainda há países ligeiramente acima disto. Mas dentro daquilo que é a Europa que nos está próxima, nós somos dos piores vinhos. Os países ligeiramente acima, estamos a falar do quê? Dos Balcãs, da Europa do Leste? Alguma Europa de Leste, Balcãs. Mas dentro daquilo que é aquela Europa, aquele núcleo duro com que nós mais nos familiarizamos, nós estamos mesmo no fundo da tabela. Paulo, há uma coisa que não é ilegal, ou não sei se é ilegal ou não, mas que a mim me irrita profundamente. É aquela forma de conduzir um carro que, não sendo ilegal, é profundamente agressiva. É o tipo que para na passadeira, mas em vez de ir reduzindo a velocidade para eu me sentir segura, vai na velocidade máxima e trava de repente em cima da passadeira. E ele até diz, não, mas eu parei na passadeira. É o tipo que a gente vai na autoestrada e cola a traseira atrás de nós para nos ultrapassar. É um tipo de condução agressiva. É uma condução que não é... Nós não temos gentileza com os outros. É o mesmo... Há uns anos veio cá um responsável, creio que da Câmara Municipal de Nova Iorque, portanto, o Mayor de Nova Iorque, veio cá, penso que, falar de criminalidade, não rodoviária, mas criminalidade rodoviária. E por alguma razão, um dos comentários que ele fez foi: eu andei um pouco aqui nas vossas estradas, vocês conduzem aqui como ladrões de automóveis. Como se tivessem acabado de roubar um carro e fossem a fugir da polícia. Nós não vemos isto em Nova Iorque, este tipo de condução. As pessoas lá seguem a regra, respeitam a sua via, reduzem nas passadeiras. Creio que há aqui também, não sendo eu psicólogo, questões de comportamento da própria sociedade, daquilo que é aceito, daquilo que não é aceito e que tem que ser trabalhado. Essa pessoa que tu falas da passadeira não o faria se fosse uma passadeira sobrelevada. Colocar nas mãos da pessoa... Tem medo de ir pagar partir a suspensão, ou bater com a cabeça pode matar à vontade, o problema bater com a cabeça no tejadilho do carro e dar um salto. Portanto, nós não podemos colocar a responsabilidade totalmente nas mãos de um condutor. Tu é que decides, tu é que tens de ter controle do teu comportamento. E depois fazer uma infraestrutura que permite ter a atitude que ele quiser. Então, se eu posso ter a atitude que eu quero, eu vou escolher a que mais me agrada neste momento. Se eu até já vi uns copos, que é também hábito em Portugal, conduzir sob o efeito de álcool, e isso também tem que ser criminalizado, mas criminalizado com prisão efetiva. Essa pessoa, se lembra, não, agora eu vou aqui comportar-me como um ladrão de automóveis na segunda circular. Não. Lembra-se daqueles jovens que faleceram há uns anos, não é? 5 deles dentro de um carro, porque era um carro desportivo e às 3 da manhã quiseram dar 300 à hora. A segunda circular não tem condições geométricas para dar essa velocidade. E eu sei do que é que estou a falar. Então, ela tem condições para darmos 100 à hora. Se calhar um bocadinho mais, e depende das condições de tráfego. Já se fala cada vez mais, no caso da segunda circular, transformá-la numa rua, numa avenida, numa boulevard. Um arruamento de 50 à hora. Escoaria muito mais carros do que escoa esta velocidade de 80 a 100. Tens que nos explicar porquê. As maiores velocidades de escoamento por hora de uma dada secção, imaginem que vocês traçam uma linha qualquer numa zona da segunda circular, de um lado ao outro. Naquela linha, passariam lá mais carros se a velocidade fosse 45 a hora. Explica-nos isso. O tráfego automóvel, o nosso comportamento enquanto automobilistas, dada a relação velocidade distância que eu tenho que dar para o veículo da frente, quanto maior a velocidade, maior a distância que eu dou para o veículo da frente. Para perceber, cabem mais carros a 50 a hora do que a 80. Exatamente. Há um
aos domingos, quando toda a gente vem do norte, ali a partir de Aveiras para entrar em Lisboa, aquilo é trânsito compacto, mas compacto, tu andas ali muitas vezes a 50, 60, não paras, mas andas ali a 50, 60, é quando a autoestrada naquelas secções tem o maior número de carros a passar-lhe por hora. Paulo, que conversa fascinante. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Foi um gosto enorme. É um gosto saber que existes, saber que vais, que não desistes de lutar por um país com uma mobilidade sustentável. Não sou o único, cada vez há mais pessoas a falar nesse tema, da arquitetura, do paisagismo, técnicos de diferentes áreas do ambiente, do desporto. Há cada vez mais gente sensibilizada para estas matérias. Maravilha. Falta é as câmaras agarrarem, fazerem conferências, workshops, seminários e começarem a atacar esta questão a sério, dizendo: eu não quero que volte a morrer uma criança à frente da porta da escola. Claro. E nós vamos ter o prazer imenso de contar aqui no Jornal Maio com o programa do Paulo, que vai certamente contribuir para esta transformação que todos queremos, para um país melhor, mais seguro, mais, enfim, onde o transporte sirva para nós nos encontrarmos e não para nós nos matarmos, que seja um espaço de encontro e de troca. Muito obrigada, Paulo, Obrigado, por tudo. obrigado. Obrigada a todos no Tempo Contra o Tempo por nos seguirem aqui. Eu já o disse anteriormente, o Tempo Contra o Tempo é sempre aqui às quintas-feiras, mas agora não vai ser só comigo, nós vamos ter outras pessoas a fazer o Tempo Contra o Tempo, vamos ter novos programas, nomeadamente o engenheiro Paulo Guerra Santos, especialista em estradas, que nos vai trazer aqui um outro olhar sobre o país e nos ajudar a andar bem nele. Até para a semana, sempre à quinta-feira, jornalmaio.org.